Foi depois de um caso que chocou a Paraíba em 1990 que a ONG Centro da Mulher 8 de Março foi fundada. Foi o ano em que Cris, uma menina da universidade, da UFPB, foi assassinada por um grandão aqui, um filho de um grandão aqui na Paraíba. E registrou-se nesse ano, 1990, 110 casos de, o que foi assim uma coisa absurda, 110 casos de assassinato de mulheres. A partir de então, a instituição passou a atuar no trabalho de prevenção para combater o chamado ciclo da violência contra a mulher. Muitas vezes nós convidamos, chegava uma vítima de violência aqui que não queria ir para a delegacia, porque elas tinham, a maioria das mulheres tinha o maior medo de ir para a delegacia. Elas só vão ir para a delegacia no último caso. Elas preferem vir para uma ONG, conversar, desabafar, para depois. Aí aqui é que a gente vai conversando a elas tomarem outras providências. Geralmente o ciclo da violência começa sempre da mesma maneira, com humilhações e xingamentos que vão se tornando cada vez mais frequentes, até que passam para uma outra etapa. Os estudiosos não pontuam o início desse ciclo. Ele vai acontecendo dentro da relação, né? E a mulher nem sempre percebe que entrou. O nosso trabalho do Centro da Mulher é muito de conscientizar, de buscar, de estar nas comunidades, nas igrejas, nas escolas. As pessoas acham comum ser destratado. E vai ficando, vai criando na mulher aquela condição de que eu não sou nada, não valho nada. E muitas delas nos diz que, mas ele ficou chateado e se aborreceu porque a comida não estava boa. Naquele dia eu não estava muito bem da cabeça e errei no ponto do doce, errei no ponto da feijoada. E elas acabam tomando para si a responsabilidade de ter provocado a fúria. Qual que deve ser a primeira atitude de uma mulher que se percebe dentro desse ciclo? Buscar ajuda. É perigoso falar em denunciar. A mulher que está vivendo o ciclo da violência, ela não se sente forte para denunciar diretamente nos órgãos de polícia, né? Buscar ajuda. Para evitar que esse ciclo se inicie, o Centro da Mulher 8 de Março atua também dando palestras e muitas vezes nas escolas, para que a atenção para o problema comece cedo. Onde nós estivermos como palestrantes, fazendo um pouco de barulho contra a violência, pode nos procurar, será bem-vindo. De volta com a discussão, hoje falando sobre o ciclo da violência contra a mulher. A gente falou na primeira fase, que é uma fase mais amena, onde a violência acontece numa discussão, num desmerecimento, naquela coisa que a mulher tenta amenizar uma situação que ela considera pequena, e essa fase pode durar muito tempo. Mas aí vem a segunda fase, que é a explosão, né? Quando ocorre um incidente de espancamento grave. O que é que caracterizou aí para chegar numa explosão? Rafael, você me permita fazer uma interlocução que o senhor fala. Essa primeira fase, ela nem sempre é amena, porque às vezes você caracterizar a violência psicológica como amena, você corre o risco de não dar a real dimensão do peso de uma violência psicológica para a autoestima da mulher. Que é exatamente a violência, essa violência doméstica que dura muitos anos, às vezes dura 10 anos. Nós recebemos mulheres muitas vezes na casa-abrigo que já estavam em situação de violência com o marido, com o parceiro há 10 anos. Essa diminuição da autoestima, ela é extremamente prejudicial, ela é extremamente nociva e ela pode causar danos e sofrimento mental muito intenso, né? Às vezes, muitas mulheres relatam que o fato de durante anos ser chamada de burra, ser chamada de feia, ser desqualificada em tudo que faz, é um sofrimento muito maior do que um tapa, por exemplo. Do que um tapa que é recebido. Porque ela pode dar consequências até piores. Porque ela pode dar consequências piores porque ela vai afetar a autoestima da mulher e afetando essa autoestima, afetando o empoderamento, a dificuldade de sair, que passa inclusive por esse isolamento que a delegada Maísa colocou, né, de impedir que a mulher se relacione com familiares, com os amigos. Esse isolamento, quando se junta com a diminuição da autoestima, causa efeitos muito ruins nessa capacidade de reação de qualquer ser humano. Então, essa primeira fase, ela pode ser extremamente danosa para esse psicológico. Agora, quando você fala da explosão, exatamente seriam aqueles episódios de violência que geralmente envolvem a violência física, né? E a violência física tanto de um teor mais leve como de um teor mais ofensivo.
Então, a gente vê casos, por exemplo, de mulheres que chegam no hospital de trauma, que é referência para a violência contra a mulher, com ruptura de baço, né, com costela quebrada. Você tem episódios desse tipo. Né? Ou então, por exemplo, mulheres que a gente contacta que no período de gravidez, já no período final da gravidez, temerosa de que o pai, né, da criança apareça em casa, porque ele pode chegar a espancá-la na barriga, com chutes, com pontapés. Então, essa violência física ela pode ser de vários níveis e seria o que essa literatura está considerando de explosão. Agora, é interessante pontuar que esse ciclo da violência ele pode acontecer em períodos muito pequenos. Né? Após uma explosão, a gente vai entrar na outra fase aí, que é a fase da lua de mel, e esse ciclo ele pode se repetindo repetidas vezes durante o período do relacionamento. Essa explosão, geralmente, ela pode variar, assim, tentando contextualizar, de um dia a uma semana, mais ou menos? Até passar por uma muito lua de mel. Relativo. Nós vamos ter o que nós chamamos a fase de lua de mel. Relativo. Nós sempre vamos ouvir de algumas mulheres vítimas, que geralmente ela tem, vamos supor, uma mulher que tem uma convivência um relacionamento de 5 anos e ela denunciou o seu companheiro na delegacia. Na sua oitiva, nós vamos perceber no relato dela em que ela conta que muitas vezes ela tem a primeira agressão, já na fase da agressão propriamente dita, certo? Ele bateu, ela foi ao hospital, teve um atendimento médico, a família vai intervir, nós vamos ouvir ainda muitos conselhos, aquele antigo conselho que muitas vezes prejudica, que é aquele, ruim com ele, minha filha, pior sem ele. Não, pense direito. Que nunca é pior. Pense direito, mas nós ouvimos porque isso é cultural. E muitas vezes uma orientação para essa mulher vítima de violência, essa mulher sofre essa violência, ela escuta esse tipo de aconselhamento, essa mulher não procura. Ela vai continuar no ciclo, ele pede desculpa, ele começa a frequentar as igrejas, ele procura os amigos. É a terceira fase, não, que é a fase na fase ainda eu estou falando exatamente naquela fase em que tem a agressão, a primeira agressão, um empurrão, uma tapa, certo? Não é nem a violência psicológica, que é a mãe de todas as violências. É onde nós vamos perceber que a mulher ela adoece por inteiro, porque ela entra num processo de depressão e aí ela faz com que a vítima perde a sua autoestima, o agressor faz com que a vítima se sinta responsável pelo comportamento explosivo que ele tem naquele momento. E quando ele bate, nós vamos escutar isso da vítima. Eu só tive esse comportamento com você porque você não tenta me compreender, você não tenta me entender. Olha o que foi que sua mãe, olha o que seu pai, olha o que suas irmãs disseram, que você tinha que ser mais compreensiva. E essa mulher, diante de uma educação ainda machista, onde a mulher tem que ser submissa, essa mulher tem que aguentar e ser um poço de candura, essa mulher morre se ela não denunciar, se essa mulher não procurar os meios que hoje nós temos, a Lei Maria da Penha, a Secretaria das Mulheres, o Ministério Público, as delegacias, e não denunciar. Fique certa, companheira, que se você não denunciar, você pode ser vítima do que pode ser do pior, porque o maior bem que você tem é a sua vida. E, lamentavelmente, os homens estão matando as mulheres pelo machismo. Nessa terceira fase, que é a fase da lua de mel, aí o homem vai, depois que passa a fase tensa, aí ele pede desculpas e aí tem uma série de coisas que acontecem nessa terceira fase que já leva à primeira fase, é isso? Muitas vezes ele vai pedir desculpa, ele vai dizer que está arrependido, né? Que ele não fez, que não foi bem assim. Tem esse fenômeno também de tentar jogar a culpa para a mulher, mas se você não tivesse feito isso, se você não tivesse feito aquilo, se você tivesse feito, se você tivesse tido paciência, se as crianças não tivessem gritado naquela hora, eu não teria feito isso, né? Ele vai tentar responsabilizar outras coisas, porque eu bebi, por conta do trabalho, por conta do estresse, por conta da crise financeira. E aí ele promete mudar. E aí ele promete mudar, e aí ele vai. E aí, assim, é importante a gente dizer que não existem regras e modelos, né? Isso pode acontecer de várias formas e pode acontecer em intervalos de tempos muito variados. Inclusive, num relacionamento, tem mulheres que vivem esse ciclo de violência cotidianamente. Vamos dizer assim, em um ano ela pode viver esse ciclo de violência, ele pode durar 4, 5 vezes. Porque a violência acontece, depois vem o arrependimento, depois volta novamente para o período inicial. Então, muitas vezes ele vai, as mulheres até aí vai dar flores, né? Aciona um lado romântico,
não é? Que é aquela coisa, o machista romântico aparece, né? Ele já não é mais tão machista, ele chama para jantar, ele dá um presente, né? E aí usa também com o dinheiro, quando existe uma condição financeira, de dar presentes caros, né? Ou mesmo de fazer aquilo que ele sabe que vai agradar a mulher e pedir o perdão. Alguns pedem de joelho, essa violência. Alguns pedem de joelho, se arrependem, ou fala com a mãe, né? Com a sogra, para a sogra dizer, não, perdoe, ele é um bom marido, pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, é o pai de seus filhos. E aí se começa também a acionar, porque todo esse pedido, esse romantismo, ele vem também com outros mecanismos de mostrar à mulher que ela não pode viver sozinha, que ela é frágil, que ela depende, que ela sozinha vai ficar desprotegida, que ela não vai ter como sobreviver. Então a mulher começa realmente a ponderar isso. Como ela já vem num processo de violência, a autoestima dela já está muito baixa, e ela já se sente muitas vezes realmente com uma depressão, com sintomas psicossomáticos, algumas doenças psicossomáticas, inclusive, por exemplo, com aumento de pressão arterial, com enxaquecas consecutivas. Então, tudo isso vai fazer com que a mulher pondere e dê mais uma chance. Não, eu realmente me enganei, eu exagerei, isso acontece num relacionamento, eu vou perdoar, é o pai dos meus filhos, é o meu príncipe encantado, a figura do príncipe encantado nesse momento volta, e aí ela vai e recua no sentido de salvar o quê? O casamento. E aí a gente tem todo um apelo, inclusive, da nossa cultura, né, que passa pelas religiões, que passa pelas telenovelas, de acionar a presença da família, a importância da família, que é extremamente importante, mas que família é essa? Uma família violenta, uma família saudável, e a mulher acaba utilizando desses recursos para manter o relacionamento. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai discutir algumas frases que podem gerar aí um bom debate. Fique com a gente.